Você está se preparando para o Enem? Está agoniado com a redação, né? Com certeza deve estar. A redação tem sido um problema para muitos candidatos. Hoje eu vou trazer para vocês um modelo de redação de Enem que você vai entender a estrutura e vocês podem utilizar para fazer as redações de vocês. Mas para isso, assistam o vídeo até o fim. Eu sou a professora Marijane Fernandes, sou professora de língua portuguesa. Para fazer o nosso modelo, eu quero utilizar uma frase temática modelo Enem. E a frase temática é o seguinte: desafios para o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. Lembrando que a frase temática aqui apresenta um assunto sobre o meio ambiente e traz dois pontos importantes, que é o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. Você deve falar sobre esse equilíbrio. E o enfoque temático aqui da frase é falar sobre os desafios. Esses desafios você vai apresentar no desenvolvimento. Você vai encontrar para apresentar como argumento de cada desenvolvimento. Mas eu vou explicar por parte. Vamos à introdução. Como é que se faz uma introdução com uma frase temática como esta? Eu dividi a introdução em 3 períodos. Para uma introdução de 5, 6 linhas, que é uma introdução boa para uma redação do Enem ou outra banca, 3 períodos, bem legal. Nós vamos começar neste modelo aqui apresentando o assunto e eu escolhi uma citação para apresentar o assunto. Existem várias formas de se apresentar este assunto. Eu escolhi a citação do Bauman e eu comecei da seguinte forma: ainda não começamos a pensar com seriedade na sustentabilidade da nossa sociedade movida a crédito e consumo. Ponto. Vocês devem colocar uma citação entre aspas. E essa citação, ela não deve ser longa. Aliás, o repertório sociocultural, ele não deve ser muito longo. Ele não deve tomar todo o espaço da redação. A redação é argumentativa, um texto dissertativo argumentativo. O repertório é apenas o embasamento do teu ponto de vista. E é claro que é pontuado no Enem. No próximo período, para você apresentar a tese, você vai começar fazendo a coesão, apontando que a citação é do Bauman. Da seguinte forma: a afirmação do sociólogo Zygmunt Bauman. É importante dizer o que ele é, se o autor ele é filósofo, se é sociólogo, colocar a autoridade aí do autor. Nesse período, você coloca a tese. Em que consiste a tese? O seu pensamento sobre a questão do equilíbrio entre o desenvolvimento e a sustentabilidade. Você deve apontar que Bauman aponta para essa ideia da seriedade de se pensar na sustentabilidade, mas que no Brasil ainda há muito a se fazer. Observaram que eu coloquei há muito a se fazer? Porque a tese, ela é um problema. É um problema que você vai argumentar no decorrer do texto. Se não tiver problema, não tem argumento. Você tem que levantar o problema. Então é sempre apontar, nesse caso aqui, que realmente é um desafio. É um desafio encontrar esse desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. Encontrar o desenvolvimento econômico sem acabar com o meio ambiente, preservando o meio ambiente, continuando com o meio ambiente, para que ele possa cada vez mais ajudar a humanidade a se sustentar. É essa a ideia de sustentabilidade. Você deve pensar, organizar tudo isso e colocar nesse segundo período. Você vai dizer: mas professor, eu pensei que a senhora fosse preencher tudo. Não, eu estou dando um esqueleto e estou dizendo onde você vai colocar cada elemento aqui da introdução. Depois eu vou falar do desenvolvimento e por último da conclusão. Eu falei que era um modelo em que você pode trabalhar qualquer texto, mas é claro que deve fazer as corretas adaptações. No último período eu coloquei um período mais curto. Por que um período mais curto? Porque é o período de fechamento do parágrafo, é o período em que você vai colocar o plano de desenvolvimento, é um período em que você deve ser conciso. O que é a concisão? É tirar o excesso do texto, é enxugar o texto. A partícula logo é um conectivo coesivo, que você vai fechar o parágrafo. Logo, o que você vai apresentar aqui? Cabe analisar a questão, cabe apresentar medidas para solucionar a questão, cabe apresentar os desafios da problemática. Na introdução, é importante que você apresente
todos os pontos da frase temática. Feita a introdução, vamos partir para o desenvolvimento. No desenvolvimento 1, eu resolvi apresentar a coesão a princípio. Esta coesão a princípio é um conectivo enumerativo. Por que enumerativo? Porque você vai apresentar o primeiro desafio e depois o segundo desafio. Se você observar, neste primeiro período, eu deixei um período também curto. Por que um período curto? Porque você vai apresentar a sua microtese. Professora, o que é uma microtese? A microtese é o argumento 1, o argumento que você vai defender a sua tese. A tese que fica lá na introdução é o argumento principal. A microtese é o argumento secundário. É o argumento em que você vai sustentar esta tese. Eu chamo de microtese. No primeiro desenvolvimento, você coloca a microtese 1. No segundo desenvolvimento, você coloca a microtese 2. Se vocês observarem, eu divido os períodos de determinada forma. Existem períodos que são menores e períodos maiores. O período menor aqui é na microtese porque ela deve ser enxuta. Você deve apresentar qual é o primeiro desafio. Eu colocaria algumas ideias aqui. Por exemplo, o modelo econômico atual leva em consideração apenas os ganhos com a produtividade, sem se importar com os prejuízos ao meio ambiente. É um desafio. Esse meio econômico que se importa apenas com o lucro, ele não liga para o meio ambiente, é um sistema bem capitalista. Seria uma forma de colocar aí a microtese. É uma ideia que você poderia colocar a princípio. O modelo econômico atual leva em consideração apenas os ganhos com a produtividade, sem se importar com os prejuízos ao meio ambiente. Seria uma ideia. Ou então você poderia colocar que a princípio há poucas ações efetivas por parte do governo, empresas e sociedade para promover a sustentabilidade. Mas aí você não pegaria um pouco da questão do desenvolvimento econômico. Você, quando estiver planejando, deve escolher os melhores argumentos. Vou colocando aqui ideias, mas existem os melhores argumentos. Você deve escolher um argumento em que no desenvolvimento 1 tem o que falar e depois sobre também um outro desafio para o desenvolvimento 2. Escolhendo a microtese, ela vai ser ali o teu guia em relação ao parágrafo de desenvolvimento 1. Não pode misturar as ideias, porque se você misturar as ideias, você vai perder na competência 3, que a competência 3 diz respeito ao plano de texto. Não só selecionar, escolher, mas organizar os argumentos para defender o seu ponto de vista. Depois desse período, eu coloco o conectivo sobre isso. Por quê? É uma coesão sequencial. Uma coesão sequencial, ela une a ideia do período anterior ao período que vem depois. Os dois próximos períodos são os períodos em que eu coloco um pouco mais de linhas. Existem dois períodos seguintes para você defender a ideia da microtese, sempre se ligando. Quando eu digo sobre isso, aí você vai dizer que o modelo econômico atual leva em consideração apenas o ganho, o lucro. Você vai começar a dizer por quê. Faz perguntas. É sempre importante fazer perguntas. As respostas são os argumentos, mas sempre escolhendo as melhores respostas, que você vai desenvolver nesse segundo período após a microtese. Fechou esse período, tem um ademais. Aí você vai me dizer, ai professora, é muita coisa, né? A senhora coloca um argumento, depois outro. Isso aí dá trabalho. Realmente dá trabalho, mas é a tua nota lá no dia do vestibular que vai ficar excelente se você fizer a progressão do argumento. O que é a progressão do argumento? É aprofundar o argumento. Exatamente aqui depois desse ademais, que é uma coesão aditiva, significa que você vai acrescentar informações. Que informações? As informações sobre a sua microtese. Você não pode perder de vista a microtese. Já começou a falar no segundo período e vai continuar no terceiro período. Entre esses períodos, ou no período anterior, ou no período depois do ademais, você pode colocar um outro repertório, mas eu insisto em dizer que esse repertório ele não pode ser longo. Esse repertório é apenas para embasar o teu ponto de vista. E também o repertório deve estar alinhado ao que você está argumentando. Pode ser sobre um filme, pode ser a letra de uma música, pode ser uma poesia, mas sempre muito rápido.
Fez o aprofundamento, é hora de fechar o parágrafo. Esse com efeito é um conectivo que tem a ideia de efetivamente, serve para fechar a ideia. Então nós vamos fechar o parágrafo fazendo aqui um parágrafo padrão. Como é que você vai fechar a ideia? Retornando à microtese. O texto é uma engenharia, é uma construção solidificada, organizada. Você não pode misturar. Se você misturar as ideias do texto, você vai ser incoerente, você vai perder muitos pontos, vai ser realmente penalizado. Terminou o desenvolvimento 1, é hora de ir para o desenvolvimento 2. No desenvolvimento 2, eu coloquei um outro sim. Outro sim significa de igual modo. Serve para continuar a enumeração que eu comecei lá no primeiro período do parágrafo de desenvolvimento 1, quando eu coloquei a princípio. Quando eu coloco aqui outro sim, de igual modo, da ideia de adição. Correto, serve como elemento de coesão sequencial. Ligou ali um parágrafo e outro parágrafo. Novamente eu coloquei a microtese mais curta. Nessa microtese você vai escolher um outro desafio. Poderia escolher aqui a questão de muitas pessoas ainda acreditarem que o meio ambiente ecologicamente equilibrado não gera lucros financeiros. É um problema. A ideia nas pessoas que isso não gera lucros financeiros, por isso há tanto desmatamento ou tantas coisas. Pessoas jogam lixos na rua, não se preocupam em conservar, não se preocupam em fazer uma coleta seletiva, em trabalhar nessas áreas em questão de preservar o meio ambiente que poderia gerar lucros. É uma ideia, você pode apresentar outro desafio aqui para colocar na microtese 2. O que é uma microtese? É o argumento que vai defender a sua tese. Por que 2? Porque estamos no desenvolvimento 2. A seguir, eu coloquei nessa lógica. Por que nessa lógica? Para apontar para o período anterior e dar sequência. Uma coesão sequencial. Novamente, eu abri mais 2 períodos. Períodos mais longos. Por que esses períodos mais longos? Para defender a ideia da microtese. Eu repito, não percam a visão da microtese. Vai dizer aqui, escolheu que as pessoas não acreditam que o meio ambiente gera lucro? Por quê? Faz perguntas. Encontrem as respostas para que o argumento de vocês possam surgir com firmeza. Não fiquem andando em círculos. Apresentem novidades, é preciso fazer leituras. À medida que você treina a redação, você pode fazer leituras. Não pode copiar o texto de onde está lendo, tem que aprender. É isso que vai ajudar a tua mente lá no dia da prova a trazer todas essas informações. Fez o período seguinte, depois eu coloquei um para mais. O que é um para mais? É um conectivo aditivo, uma coesão aditiva, que serve para quê? Para dar a progressão ao teu texto. E aí você vai continuar com a ideia. Ai, você vai dizer muita coisa. Sim, é muita coisa, mas se você fizer alguma leitura, você vai conseguir encher tudo isso aqui. Para fechar o texto, eu escolhi o então. O então é um conectivo que serve para fechar, é conclusivo. O último período também ele é enxuto, porque você vai fechar a ideia do parágrafo voltando à microtese 2. Terminamos a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e vamos para a conclusão. Na conclusão, nós vamos fazer essa conclusão por intervenção. A intervenção não é a conclusão. A intervenção no Enem é uma competência, competência 5, em que o Enem pede 5 elementos para fazer a intervenção, que é a tomada de resolução, é dizer como vai resolver o problema. Se o candidato estar argumentando até aqui, então ele sabe como resolver, pelo menos ele tem uma boa ideia de como resolver. Escolhi aqui também fazer a conclusão com 3 períodos. Não fiquem jogando esses elementos da intervenção para todos os cantos. Também não significa que a intervenção do Enem deva vir só na conclusão. A intervenção ela vem em qualquer lugar. Aqui nós escolhemos fazer uma conclusão por intervenção para organizar os elementos. Você vai reafirmar a tese depois do conectivo conclusivo. Na conclusão você inicia com
um conectivo conclusivo, um portanto, desse modo, logo, um conectivo que você ainda não tenha usado como conectivo conclusivo. Não repita os conectivos. Depois do portanto, você vai reafirmar a tese. Qual tese? A que está lá na introdução. O ponto de vista sobre a questão do equilíbrio econômico e a sustentabilidade. Portanto, deve haver uma atenção maior entre o equilíbrio econômico e a sustentabilidade. Reafirmou a tese. Depois você vai partir para a intervenção no segundo período. Para tanto, cabe. Cabe quem? Quem é que vai resolver o problema? É o Ministério do Meio Ambiente? Se for o Ministério do Meio Ambiente, coloque, cabe ao Ministério do Meio Ambiente. Em seguida, eu deixei um espaço para o detalhamento. Você pode detalhar um dos 4 elementos. Quais são os elementos? Ou o agente, ou a ação, ou o meio que é o meio ou modo, ou a finalidade ou o efeito, né? Finalidade e efeito ali é a mesma coisa. Um desses 4 elementos. O que é um detalhamento? É uma informação a mais. Nesse modelo aqui, eu escolhi detalhar o órgão, porque você coloca aí uma característica desse órgão. O Ministério do Meio Ambiente, ele é responsável pelo quê? Então, colocaria cabe ao Ministério do Meio Ambiente, vírgula, órgão responsável por tal coisa. Isso aí já serviria como detalhamento. Em seguida, você coloca a ação, criar, elaborar. Coloca aí iniciando com um verbo ali já de ação, sem ser um verbo de probabilidade. Não use o Ministério do Meio Ambiente deveria. Não, isso não. O Ministério do Meio Ambiente deve criar, deve elaborar e assim por diante. Depois disso, eu deixei um espaço para você colocar o meio. O que ele vai usar para realizar essa ação? Ele vai usar verbas públicas? Ele vai utilizar profissionais capacitados em determinadas áreas para trabalhar com a população? Não sei, você vai pensar qual é o meio que ele vai utilizar. Depois, você vai colocar a finalidade, sempre colocando os conectivos que indicam essa finalidade, a fim de, com o objetivo de, com o intuito de, que mostra exatamente qual é o propósito. Qual é a finalidade desta ação? Com o objetivo de preservar o sustento de cada família, vai colocar aqui exatamente a finalidade da ação que você está mostrando que determinados órgãos, que determinados agentes vão fazer. Terminou a intervenção, aí você vai fechar o parágrafo. De novo, professor, vai fechar para deixar bonito, como se fosse um parágrafo padrão, um parágrafo bem terminado. Aí você vai dizer, isso não é enrolação? Não, termina com uma perspectiva futura. O que é uma perspectiva futura? É um desejo de tudo isso para a sociedade, é como se fosse uma segunda finalidade. De repente você pode fechar com uma citação pequena, pode fechar com um trecho de uma poesia também, um trecho pequeno. Não esqueçam de colocar o conectivo conclusivo, aqui eu coloquei o desse modo. E também não repitam os conectivos. É um modelo que você pode treinar, pode trabalhar a redação, pode entender como funciona também a estrutura da redação. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não se inscreveram no canal, não se esqueçam de fazer a inscrição de vocês aí, é rapidinho. Também coloquem um like para ajudar o meu trabalho e não esqueçam de ativar o sininho. Algo muito importante é compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam estudar redação. Até a próxima!